Então agora eu vou fazer um resumo sobre o que a gente fala de mente e consciência. Eu utilizo a palavra consciência e alguns textos se utiliza a palavra mente. A gente tem que entender que muita tradução de textos antigos ou de textos mesmo mais novos que vêm do inglês ou de outros idiomas, do francês, eles costumam utilizar a palavra mente, a gente costuma utilizar a palavra mente e que, no meu ponto de vista, muitas vezes a palavra consciência se encaixa melhor, entende? Mas é só uma definição, porque se usa mente superior, que seria a consciência, e quando se fala de mente inferior, é essa mente que mente, né? Essa mente do cérebro, do ego, dessa limitação que a gente nos autoimpõe aqui nesta realidade física, né? Que quer sobreviver e viver para si mesma. Então tem essa diferença de tradução. Eu prefiro, para ficar claro, sempre falar de consciência, e quando eu falo de mente, estou falando dessa realidade da consciência física. Eu até uso mais a palavra consciência física, né? Desta realidade, vamos dizer assim, centrada em torno do ego, desses pensamentos que giram em torno da minha realidade material e física, né? Mas para a gente entender alguns textos importantes, algumas leis que se falam do cosmos, do universo, vamos pensar assim, que a mente é uma produção holográfica, é uma fractal da essência que é o absoluto, né? Abaixo dessa essência absoluto, então surgiria a mente holográfica que cria a Matrix, que desenvolve o holograma, desenvolve as próprias leis de existência, as normas, as frequências de existência dos mundos, dos universos nos quais a gente vive. A mente é holográfica e cria o que a gente chama de matriz, né? Então eu diria que a mente cria essa realidade imaginária real. Tem que entender que existe a realidade imaginária real. Toda a realidade é assim, porque ela é uma criação mental. Certo? Quem cria a mente ou quem está no domínio da mente é uma consciência. Que eu já estou falando, por exemplo, dando o exemplo que a essência é uma consciência que cria a mente, essa mente que diz mente superior, ou princípio criador de tudo, ou fonte, né? Então, essa mente, ela já é um universo holográfico matricial. Certo? Então ela já faz parte desta realidade ilusória que é real para quem está dentro das frequências, para quem vibra, né? E como tudo vibra, do que a gente analisou, né? A gente percebe, então tudo faz parte dessa realidade vibracional imaginária real, ou realidade imaginária palpável, seja enquanto energia, seja enquanto matéria. E assim, essa vibração que existe nos diversos planos, ela forma as dimensões, certo? Ela forma o que a gente chama de dimensões. E dentro dessas dimensões, que são espaços frequenciais, a gente se manifesta enquanto, vamos dizer assim, uma partícula que toma forma, que tem uma densidade. Então é um corpo de densidade tal que se manifesta dentro dessas frequências dimensionais. Então, esse corpo de densidade material aqui, feito de fisicalidade, esse meu corpo físico, ele está manifestado dentro da faixa frequencial da matéria, né? Que a gente calcula com aparelhos, com objetos, com frequências, né? Então, existe também essa parte energética, vamos dizer assim. Então, dentro de uma outra dimensão, ele começa em tal frequência, vai até tal frequência, e a gente se manifesta com o nosso corpo energético dentro dessa frequência energética, certo? E assim vai subindo as frequências e você vai passando, vai
viajando com a tua consciência nesses espaços entrelaçados frequenciais. Porque a frequência não é espacial, vamos dizer assim, ligado ao espaço-tempo, que eu me desloco. Não, o que acontece é que eu vibro. E eu vibro, eu vou transitando entre as frequências, mas eu vou criando as frequências a partir da minha vibração. Por que criando? Porque a minha consciência vai acessando essas frequências, né? A consciência é que faz vibrar isso, faz você vibrar e visitar as várias dimensões. É a consciência que dá o motor, o disparo para que você visite as várias dimensões, certo? É ela que faz com que você transforme a densidade de um corpo para outra densidade corporal e depois para outra. Então é a consciência que está ali visitando, transitando as dimensões ou criando as próprias, manifestando as próprias dimensões. Porque é ela que faz manifestar toda essa... Se você está na faixa frequencial, você é a faixa frequencial aonde você está. Entende? Então, você vibrando nessa faixa frequencial significa que você acessa todas as informações dessa faixa frequencial. Você pode acessar as informações dessa faixa frequencial. Você pode perceber tudo que está vibrando nessa faixa frequencial, nessa dimensão. Então, a consciência se manifestando, se expandindo, ela vai transitando e vai criando esses mundos. E vai transitando esses mundos que ela mesma vai projetando. Então, para ficar mais claro, quando a gente está aqui, não é que a gente vai para uma outra dimensão, quando fala astral, etérico, quântica, que a gente projeta nossa consciência nesses outros planos, nesses outros campos. Sim, de uma certa maneira, sim, a gente se projeta, mas, na verdade, o fato é que a gente é uma projeção da consciência, certo? Então, a projeção da consciência já somos nós. Nós somos projeções da nossa consciência, nós somos projeções do nosso corpo energético, mental, emocional. O corpo físico é uma projeção da nossa realidade mental, emocional, energética, né? A energia é o que nos dá o ânimo, a vida, né? A nossa energia vital faz parte do nosso corpo energético, que se manifesta aqui, que dá vida a esse corpo físico. Então esse corpo físico é uma projeção desse corpo energético, que é uma projeção do nosso corpo consciencial, que é uma projeção da essência, certo? E a projeção é esse holograma, essa matrix, a projeção é esse imaginário real, esta realidade imaginária real. Tudo que você imagina torna-se real. Só que cada um tem o seu tempo, a sua velocidade, a sua própria lei, as suas próprias frequências. Cada um vai vibrar e vai manifestar, né, tornar-se visível as coisas de acordo com o tempo. Então, se eu penso em construir algo, uma cadeira, eu estou usando o meu corpo mental, eu estou na outra dimensão projetando uma cadeira. Quando eu senti aquela vontade emocional de criar uma cadeira, de partir mãos à obra, aquela intuição de que este é o momento, então eu tive aquela emoção, aquele pensamento, eu intencionei, então vai chegar no físico, e o físico vai dizer, aquela madeira ali dá uma boa cadeira, e você vai, pega o prego, o martelo, o serrote, e vai construir a cadeira. E daí você manifesta a cadeira. Uau, você construiu uma cadeira. É assim, então pode demorar 8 horas, uma semana, um mês, mas você vai manifestar aquilo que existiu no teu corpo energético através do mental e do emocional. Certo? Então, assim que a gente manifesta nesta realidade material e a manifestação, então na realidade na outra dimensão de consciência, a manifestação se dá de uma maneira mais rápida,
muito mais rápida ou imediata, certo? Então esse é só uma análise, um vídeo para fazer um preâmbulo para a gente discutir a consciência e as leis, vamos dizer assim, do holograma, as leis da matriz.